Vamos falar sobre guerra espiritual. Que todos sejam bem-vindos, que a gente possa aprender juntos a depender de um Deus que é o Todo-Poderoso, não tem começo e nem fim. Ele sempre foi o que é. O nosso Deus é um rochedo e nós podemos nos abrigar nele sempre, sempre. Não há nada que ele não possa fazer por nós. Se ele foi capaz de dar a Jesus por nós e pagou um preço de sangue pelo perdão que ele nos deu, ele pode fazer qualquer coisa por nós. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Abra a palavra, viu, queridos? Abram a palavra várias vezes ao dia. Tenham contato com a palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que esta palavra nos dá vida. Certo? Toda vez que você lê e declara a palavra com fé, você está recebendo vida. E vida em abundância. Veja lá. Quanto ao mais, versículos 10 do capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Amém? Que texto lindo, hein? Agora eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Irmãos, que precioso isso. Nós vamos ter um treinamento de guerra para vencer, porque aquele que nós servimos já venceu. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós todos os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos conversar um pouquinho? Vamos orar. Senhor, eu quero declarar sobre todos nós o poder do seu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós liberamos esta bênção que temos em nós, o nosso companheiro, aquele que foi dado a nós para vencermos todas as coisas. Que o Espírito Santo paire, que o Senhor possa levar todo o nosso entendimento, todo o pensamento cativo em obediência a Cristo, porque Ele é o cabeça do corpo, Ele é o cabeça de principados e potestades, Ele é o cabeça de todas as coisas, Ele tem um nome que está acima de todo nome, e é embaixo deste nome que nós somos revestidos de poder. Nos abençoe, libere a sua revelação, libere a sua força, fortalece o nosso homem interior. Ó Deus, eu te agradeço porque existem miríades de anjos
E nós oramos para que o Senhor dê ordem a estas miríades a nosso respeito, na casa de cada irmão, daqueles que nos ouvem, que possamos estar sendo servidos por estes conservos. Muito obrigado por todos eles. Muito obrigado, Senhor Deus, por Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, o livro de Efésios é um livro maravilhoso, porque ele fala do nosso posicionamento em Cristo Jesus. Os capítulos 1 e 2 vão falar sobre o que Deus fez em Cristo Jesus por nós e onde nós estamos. Paulo fala que nós estamos já entronizados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e o Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais, espirituais, nesses lugares, nestas regiões. É onde nós estamos. Capítulo 1 e 2 vai falar sobre a nossa herança, sobre que nós estamos sentados. Capítulo 3 e 4 vai falar sobre a nossa vocação. Não é para ficar sentado. Vamos nos levantar e trabalhar. Porque somos muito mais do que vencedores. Nós temos algo a conquistar, na verdade, no grego, nós somos mais do que conquistadores. Nós temos algo a conquistar. E o capítulo 5 e 6 vai falar sobre resistência. Porque toda vez que você se levanta para fazer algo em relação a Deus, você vai encontrar resistência. Esta é a guerra. A guerra, na verdade, não acontece entre pessoas, entre partidos políticos, entre ideologias políticas. A guerra que nós estamos enfrentando é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isto hoje. Amém? Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Se não houvesse batalha, não haveria também armadura. E se você fizer um croquis desta armadura, você vai ver que a batalha é corpo a corpo. Este soldado de Paulo não está num caça-míssil, nem num tanque de guerra. Ele está no corpo a corpo. Ele possui algumas armas interessantes. Ele possui nos seus pés as sandálias do Evangelho da paz. Isto significa que nós somos um povo pacificador, não pacifista. Pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A Bíblia fala também em Isaías que formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Então os nossos caminhos são caminhos de paz e não de contenda. Não são caminhos de fofoca, de acidez. Não são caminhos de hipocrisia. São caminhos de paz. Se Jesus veio fazer as pazes conosco, Deus veio fazer as pazes conosco através de Jesus, nós devemos fazer pazes entre nós. Amém? Veja isso. E nós somos depois agraciados com um cinturão da verdade. É o que nos mantém em pé. O cinturão, ele fazia isso no corpo do soldado, para que nada atingisse essa parte, que é a parte mais sensível. Ele recebia o cinturão da verdade. Não é das meias verdades. É a palavra, é o espírito da verdade. No reino de Deus não existe meias palavras, meias mentiras, meias, nada de meio. Jesus é a nossa verdade tem nome. E uma couraça da justiça, para que os nossos sentimentos, as nossas emoções fossem alcoraçados com justiça. Este é o brasão do reino de Deus, o brasão de Cristo. Existe uma couraça aqui. E os nossos sentimentos precisam estar encouraçados. Por quê? Porque nós somos pessoas muito levianas nos nossos sentimentos. Ele é leve. Uma hora ele está aqui, outra hora ele não está, outra hora está em cima, outra hora está embaixo. E muitas vezes a nossa vida, ela é dirigida pelos nossos sentimentos. E Deus não nos fez para sermos dirigidos pelo nosso sentimento. Eles são importantes? São, mas não para nos dirigir. Recebemos também um escudo. Este escudo é um escudo leve, pequeno, e ele pode ser
ele é móvel para que nenhum dardo inflamado nos atinja. Satanás nos atinge com dardos inflamados na nossa cabeça e no nosso coração. Então nós podemos agir com o escudo da fé. E nós recebemos o capacete da salvação. Os nossos pensamentos devem ser todos de salvação e possibilidade, porque esta é a mente de Cristo. Recebemos a mente de Cristo. E se recebemos a mente de Cristo, diz a Bíblia que nós discernimos bem todas as coisas e não somos discernidos por ninguém. Nós recebemos algo maravilhoso na mente de Jesus, que é o poder de discernir. Discernir é quando você percebe coisas que não estão visíveis. Quando você recebe muito mais, você começa a discernir motivações. Você começa a ter uma outra percepção das situações que nós estamos vivendo. E por fim nós recebemos a espada do Espírito. Que se você for ver, quando João viu a Jesus Cristo na sua ressurreição, onde ele está, ele viu que a espada do Espírito saía da boca de Jesus. Portanto, a palavra de Deus deve estar na nossa boca. Os louvores do Senhor devem estar nos nossos lábios. Gratidão deve estar na nossa língua. Nós estamos muito bem alcoraçados. Nós recebemos isto. E todos os dias nós devemos colocar cada peça no nosso coração, na nossa vida. Amém? E aqui o texto fala para que a gente seja firme e permaneça inabalável depois de termos feito tudo. Isso significa que nós teremos que resistir. E eu quero perguntar, você está pronto a resistir? A fazer força? Que bom que você está. Porque Jesus está junto. Ele não te deixou nesta guerra. Ele nunca deixa um soldado dele abandonado ou alquebrado. A revelia. Jesus nunca fez isto. Quando os discípulos estavam no mar bravio, horroroso, ele foi atrás. Ele sabia que os seus discípulos estavam em dificuldade. Ele acalmou o mar e o vento. Entrou no mesmo barco que os discípulos. E foram para o outro lado do mar. Você está aí? Então esta armadura é uma armadura frontal. Você vê que não tem nada nas costas. Não dê as costas para a sua luta. Depois que você foi chamado por Cristo Jesus, você deve lutar. Você deve seguir. Não dê as costas ao caminho. Em nome de Jesus, você vai ver o que vai acontecer. Amém, meus irmãos? Veja lá. Uma das piores lutas com que nós temos lutado é sobre o medo. O medo é algo terrível. O medo nos imobiliza. O medo nos deixa petrificados. O medo nos deixa levantar neuroses, comportamentos, pensamentos, como se aquilo fosse verdade. E eu quero dizer algo a você. Nós temos começado a ouvir muitas pessoas, espíritos malignos de insanidade. Os espíritos malignos pensam na nossa cabeça. Eles colocam dardos como se fôssemos nós pensando. E eu quero que você saiba que não é você que está pensando isso. E toda vez que nós recebemos este dardo, é como se os espíritos fizessem da nossa cabeça um ninho dos pensamentos deles. Vocês estão me entendendo? Rechace o medo. Quando nós acreditamos em algo que não procede de Deus, nós estamos dando poder ao mundo espiritual da maldade. O mundo espiritual, ele está dividido em luz e trevas, meus irmãos. Aquilo que você acredita é aquilo que você vai viver. Naquilo que você acredita, você está alimentando um dos lados. Porque o mundo espiritual funciona por fé. Vocês estão me entendendo? Se você tiver fé de que algo vai acontecer ruim, de que você não vai ter recursos para o dia de amanhã, porque nós estamos ficando falidos e quebrados, se nós acreditarmos nisso, nós estamos dizendo que o nosso Deus é muito pequeno e a nossa preocupação é maior. Ela se torna o nosso Deus. Não acredite
Não acredite nisto. É mentira. O diabo, ele é um mentiroso. E nós damos a ele o poder para muitas vezes nos ferir. Não ouça. Eu posso ouvir um amém? Precisamos ter isso em mente. Precisamos ordenar que estes pensamentos saiam. As setas saiam. Isto é feito por nós. Nós não podemos ouvir. Irmãos, todo pensamento que você tem, que tira a sua esperança em alguma área da sua vida e a sua possibilidade, não vem de Deus. Não vem da mente de Cristo. Vocês me ouviram? Tudo que faz com que seu coração fique preocupado, pré-ocupado, uma ansiedade para viver amanhã o que vai ser, o que não vai ser, não vem de Deus. São pensamentos malignos. Vou falar algo a você, preste atenção. Anjos e demônios, eles viajam na mesma velocidade que o nosso pensamento. Nós estamos em outro lugar. Nós estamos falando de mundo espiritual. Nós podemos pedir anjos. Peça sempre anjos ao seu redor. Eles viajam nessa velocidade de pensamento, de orações rápidas. Então, medo é ter fé no reino errado. Medo é ter fé no reino errado. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia fala. Jó, o que eu temia, isto me aconteceu. Ele teve medo no reino errado. Nós precisamos transferir a nossa fé no reino certo. Olha o que diz a Bíblia. Deus não nos tem dado espírito de medo ou covardia, mas de poder. Poder é autoridade. Você me ouviu? Diga, eu tenho autoridade. Diga. Mas de poder, amor e moderação. Por que amor? Porque uma pessoa, se tiver poder sem amor, ela vai ser pior do que um ditador infernal. De poder, autoridade, amor e moderação. O que você acha? Nós cremos naquilo que nós fixamos a nossa mente. A nossa mente não pode voar. Nós não podemos ficar engendrando pensamentos. Nós temos que tomar autoridade sobre os nossos pensamentos. Tanto que Paulo fala, olha, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que tem louvor, boa fama, nisto pensai. Onde há louvor, nisto pensai. Paulo está dando uma dica. Coloque o seu pensamento em coisas que são verdadeiras. Coloque o seu pensamento no reino certo, porque você vai colher poder e autoridade no reino certo. Amém, meus irmãos? Vocês estão muito quietinhos. Sim. Vou dizer algo a vocês. Nós somos seres tridimensionais. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos um corpo. Jesus já nos transferiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Reino! Nós fomos transferidos. Diga, eu fui transferido? Sim. E nós vamos contar agora a história dos céus. Você sabe que tem esse céu maravilhoso. Hoje está uma dor. Temos também o segundo céu, ou os ares, onde estão infestados de demônios. Que Paulo diz, o príncipe das potestades do ar. Espírito. E nós temos o terceiro céu, onde o Senhor Deus está e à sua direita do seu trono está Jesus. E nós fomos entronizados em Cristo. Nós estamos nele. Neste trono, meus irmãos. Quando nós vivemos uma vida aqui no mundo, no primeiro céu, combatendo, não tendo muita visão, recebendo coisas, tendo medo, pavores, ficando doente, precisando de remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para isso, fazendo usos de coisas, porque a nossa vida tem sido uma vida onde nós estamos sendo desafiados. Nós vamos ser reféns do homem invisível. Vocês estão me entendendo?
não é para viver aqui. Porque tem um segundo céus aí. Eles nos oprimem. Eles são terríveis. Eles fazem um diagnóstico de você a partir da sua fraqueza. Eles têm métodos para agir contra nós. Eles nos observam dia e noite. Nós temos que viver no terceiro céu onde estamos. E começar a exercer a autoridade de cima para baixo. João, quando fala, e todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder, exócia, autoridade. Deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então nós temos autoridade. O diabo tem poder? Tem. Mas não tem autoridade. Nós temos autoridade e poder. Nós temos autoridade e poder. Porque o Espírito que está em nós é mais poderoso do que o que está aqui no mundo. Vocês estão me entendendo? O Espírito que está em nós é poderoso. Muito mais do que este mundo, do que este país, do que toda a situação que a história, aonde a história possa desembocar. Onde você está? Você tem comungado das regiões celestiais? Você tem entrado com sangue que não é seu? Além do véu? O Senhor, no momento em que Jesus estava morto, que ele estava morrendo, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Para que esse véu foi rasgado? Isso é um convite para que você entre. É um convite para que eu entre e comungue com o meu Pai, com o meu Abba, levando um sangue que não é meu. E este véu rasgado não foi só para eu entrar, mas foi para Deus sair. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, aos que creem. Nós somos muito bem habitados. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A nossa oração tem sido como? Não dê lugar ao diabo. Não se torne refém desses movimentos daqui desta terra. Não se torne refém dos sentimentos sombrios de será. Nós lemos aqui neste texto que nós recebemos tanto poder a ponto de destruir fortalezas, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vamos falar um pouco sobre esses três? São fortalezas. Isso significa que são coisas difíceis de caírem por terra. Mas a Bíblia fala que nós recebemos o poder para destruir fortalezas. Diga, eu tenho poder para destruir fortalezas. Nós temos. Sofismas, altivez, especulações, principalmente no e se. Meu filho está demorando para chegar. E se nossa, e se ele for roubado? O meu marido, e se acontecer alguma coisa no carro? E se o vírus me tomar? Esse já era. Isto é um sofisma, uma altivez. Não há IC para os filhos da fé. Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Não há IC. Erradique isto. Por que a gente não pensa, meu filho está demorando? Puxa, acho que ele foi condecorado então. Aconteceu alguma coisa muito abençoada para ele não chegar ainda. Olha como as nossas vias neurais, elas são sempre negativas, obscuras. Elas são terríveis. Não podemos ser assim. Porque nós recebemos luz do Senhor. Ele é a luz que veio ao mundo. Iluminar o coração de todo aquele que crê. Iluminar as nossas percepções, o nosso entendimento. Eu oro tanto por isso. Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento. Me dê lucidez, criatividade. Eu quero ir além desta era. Nós temos poder de irmos além de tudo isso que está acontecendo. De termos soluções criativas para este mundo mau. De termos soluções e consolo para quem está sofrendo. De orarmos por enfermos e eles serem sarados, meus irmãos. Creia. Creia, você foi chamado para este momento. Você foi chamado para viver este tempo. Isso é um grande desafio. Nós temos tanta escuridão para iluminar. E nós temos que iluminar com a luz do Senhor. E nós temos que salgar esta terra para que ela não entre em putrefação. Nós somos a resposta de Deus para o mundo.
Nós como igreja. Então, nós somos chamados para destruir. Deus nunca vai te deixar sozinho nesta luta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para que eu possa falar. Quando nós falamos de principados, eu quero dizer algo a vocês. Eu estava falando com o meu grupo. Principados, em grego, meu marido estava conversando comigo ontem isto. Origem. Interessante isso. Preste atenção. Satanás gosta de recontar a história das origens, porque nela nós sabemos exatamente quem somos e aonde estamos. A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sim. Portanto, a Trindade nos serviu de modelo. E quando Jesus veio nos salvar, esta imagem e semelhança começa a ficar cada vez mais brilhante. Nós começamos a ser a imagem de Cristo. Fomos predestinados a sermos a imagem de Jesus. Mas aí vem a ciência e fala, não, foi o Big Bang. Depois foi o processo de evolução do peixe, depois do macaco, das águas e depois, enfim. Para que recontar esta história? Para onerar aquilo que nós somos no Senhor. Isto é uma mentira. Nós somos imagem e semelhança do Rei, do homem perfeito, do servo sofredor, do filho que obedeceu o Pai em tudo, que dependeu em tudo, e que não caiu na lorota de Satanás em Mateus 4, quando ele foi ser tentado por Satanás. Ele não caiu. Nosso último Adão triunfou e te chamou para triunfar, porque agora você não pertence mais ao primeiro Adão, você pertence ao último. Você foi regenerado pelo Espírito Santo. Temos tanto a fazer e nós estamos tão enfraquecidos. Por quê? Porque nós estamos onerando. Quando a gente discute que a gente pode fazer aborto porque terceiro mês não é vida, segundo mês não é vida, tudo isso é um lixo. A Bíblia é contra isto. E nós devemos fechar com a palavra de Deus. Nós não devemos fazer concessões, relativizar. Isso onera quem Deus é em nós e quem nós somos nele. Deus é contra, meus irmãos, os padrões de Deus são tão definidos. Não é para discutir. E essas coisas não são para discutir. É para obedecer. Bíblia não se discute. Se obedece. Amém? Nós estamos em tempo de guerra. Você decide como você vai vencer. Você não pode decidir perder. Você não tem esse direito depois do que Jesus fez por nós. Amém? Veja sua mente. Veja que coisa interessante. Eu tive uma experiência linda na minha vida, onde eu tinha uma casa num campo, e chegou um momento da minha vida e falei assim, eu vou viver lá. E eu não sabia que esta casa havia sido alugada por um bruxo, por uma pessoa que gostava de fazer bruxarias, feitiçarias. E ele teve que sair. E eu fui para minha casa. E quando eu cheguei lá, um ambiente espiritual muito estranho. Tinha um poço artesiano maravilhoso que não funcionava mais. E nós tínhamos também uma árvore linda, uma primavera, que não floria há 7 anos. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu comecei a orar. E Deus começou a falar, pegue a terra, levante sobre mim. Levante nas suas mãos, abençoe este lugar. E eu comecei a falar exatamente o que o Espírito Santo ia colocando no meu coração. E eu não entendia o que estava acontecendo. Eu comecei a ter visões de demônios lá dentro. Um dia eu estava dormindo. Eu fui acordada por um demônio que me olhou e disse assim, eu vou te destruir. Ele estava... Os dentes eram horríveis. Era realmente algo aterrorizador. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Na hora parecia que eu tinha dado um soco naquilo, porque aquilo foi embora. E eu comecei a orar pelo meu poço. Eu falei, isso não está certo. O Senhor não me deu água para que ela seque. Meus irmãos, depois de 12 anos, aquele poço começou a borbulhar águas e águas e águas e águas. E teve gente de fora que veio ver o que estava acontecendo daqui dentro.
Eu estava lavando um dia a louça, eu nunca vou me esquecer disso, quando eu olhei para fora, aquela primavera linda, amarela, florida. E Deus falou, nós temos, que Ele havia dado a nós, ao seu povo, vida. Nós tínhamos que profetizar o que Ele era. Nós temos uma herança no Senhor. E nós temos que fazer uso disto. Vocês lembram do segundo filho? Da parábola do filho pródigo? Meu marido estava conversando comigo hoje sobre isso. Ele disse assim, o filho mais velho, puxa vida, pai. Ele faz todas as coisas. Eu estou aqui com o senhor não fez festa para mim nunca. O que o pai fala para ele? Tudo que eu tenho é seu. Por que você não se usou do seu direito, da sua herança? Tudo que Deus tem é nosso e tudo que nós temos veio dele. Deus é o nosso provedor. Ele ama prover para aqueles que são dele. Ele tem alegria na prosperidade dos servos dele. Tudo vem dele. De sorte que a gente não precisa se vitimizar ou ficar choramingando. Nós temos algo a fazer. Exerça autoridade. Veja os seus pensamentos. Faça assim com o escudo da fé. Quando venha uma seta de medo, de terror, de ansiedade, de pavor, você tem que falar ao contrário. Não dê lugar ao diabo. Não deixe ele tirar a sua alegria. Tem pessoas me procurando dizendo que estão no momento, que ficam confinados em casa e estão irritados. Não fique irritado. Você está na sua casa. Você tem o sol da sua janela. Você pode beber a sua água. Você pode ficar com Jesus, cantar louvores. A gente tem acesso a tantas coisas. Você imagina um cristão que está preso por causa dos países ditatoriais. O Atmani ficou preso 21 anos porque ele evangelizou a China. Ele nunca teve uma palavra de impropério contra Deus, mas só de gratidão e dependência. Em nome de Jesus, o seu confinamento é por fora. Por dentro você é livre. Faça algo com a sua vida. Em nome de Jesus. Nós temos tanto a dar. Nós somos a resposta. Nós temos tanto a iluminar. Não perca a esperança. Você não está só. Por último lugar, eu quero te dizer que nós somos uma arma de guerra. Vou contar para você como é que funcionava o Império Romano, o exército dele. Porque eles foram invencíveis? É uma coisa tão pequenininha. Tinha a falange romana, que é assim, eu estou aqui, uma pessoa está do meu lado, outro está do meu lado, outro está do meu lado, tem gente na frente, tem gente atrás. Nós temos um escudo e uma lança. De sorte que aquele que está na frente, a lança está assim, quem está atrás assim, 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 ficava como uma bola de lanças. E elas faziam movimentos sincronizados. Quando era para rodar, todos eles rodavam. E eles foram fortes demais, porque andavam juntos, em sincronia com o coração. Há uma igreja só. Não podemos dividir. Não podemos semear discórdia. Se nós ensinamos a palavra de Deus, se estamos juntos no Senhor, por que dividir? As pessoas nos deixam por motivos mais estapafúrdios, deixam seus lugares de culto. Estão pregando a palavra, estão orando uns pelos outros. Permaneçamos juntos. Vamos ser a falange do Senhor. O exército bem armado, olhando apenas na mesma direção. Fixamente para Jesus. Fixamente para Jesus. Olhando fixamente para o autor e o consumador da sua fé. Amém? Somos um. Temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só credo. É isto que somos, juntos. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Você ouviu algumas coisas. Preste atenção sobre a sua mente. Não deixe nenhum pensamento de desesperança ou preocupação entrar. Preste atenção. Fique ligado. Rejeite. Fala que não, Satanás. Este pão eu não vou comer mais. Você está embaixo dos nossos pés. Senhor, eu quero te agradecer. Porque somos um no Senhor. Fomos resgatados pelo mesmo sangue. Estamos embaixo do mesmo nome.
e do mesmo poder e da mesma autoridade. Eu oro para que o Senhor possa nos revestir do Espírito, da cabeça aos pés, que possamos pensar com a mente de Jesus, que possamos repreender todo sofisma, altivez e fortaleza que se levantou contra este conhecimento, que possamos gozar de quem nós somos em Ti e de quem o Senhor é em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor orou. Pai, eu oro para que, como eu sou um contigo, eles sejam um em mim. Somos um no Senhor. Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos sare, nos cure, nos dê vida, vida e vida em abundância. É o que nós liberamos a todos, espírito de vida, de paz, de saúde. Repreendemos a morte, repreendemos em nome de Jesus Cristo. Declaramos vida por Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde para sempre. Amém?